Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso canal Baú do Escriba, diretamente aqui da Faculdade de Teologia Bereshit Lajinha, mantida pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, há mais de 25 anos, difundindo a literatura e o ensino teológico na região aqui sul capixaba e leste zona da mata. Hoje falaremos sobre as éguas dos carros de Faraó. Não é incrível isso aí? As éguas dos carros de Faraó. Está lá no capítulo 1, versículo 9 de Cantares. Salomão dizendo: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Irmãos, eu indagando sobre esse assunto, a nossa apostila A Égua dos Carros de Faraó, que está aqui em minhas mãos, ela foi escrita antes de 1987. Essas literaturas minhas, esses mais de 200 apostilas que nós temos escrito, quase todas elas são do tempo que eu morava em Brasília, antes de me casar. Depois se casou, a produção diminuiu bastante. Mas então, eu dei um apanhado na internet. Qual não foi minha surpresa ao saber que eu estou conhecido no Brasil inteiro e até no mundo? Achei um camarada aqui, lá dos Estados Unidos, bispo juiz Edson Cavalcante, que copiou meu estudo todinho. Só pôs o nome dele no final. Igualzinho, ipsilitérice, igualzinho. Aí achei vários vídeos. 1, 2, 3, achei uns 10 vídeos aqui na internet, no YouTube. 5 é copiado da minha apostila, que é de 1983, 82, por aí. E aí você pergunta, mas como é que isso aconteceu de chegar por lá? Aconteceu que teve um pastor aqui em Caratinga, chamado Fernando, que ele me procurou querendo divulgar minha literatura. E eu autorizei ele a fazer isso. Ele pegou então 10 estudos de Cantares, colocou no livro, que chama Shir HaShirim, que eu já vi publicado antes, quando eu cheguei logo em Lajinha, em 1989, 90. Essa é a segunda edição, ele fez 1000 exemplares e desceu aqui pelo Nordeste, subindo, passou pelo Norte, desceu por Rondônia, Mato Grosso e saiu vendendo esse livro. Então nós ficamos muito difundidos, muito conhecidos nessa região. Então por isso que acontece de ter muitos irmãos aí utilizando o nosso material. Nós somos pioneiros nessa área de estudo em Cantares aí, há muitos anos trabalhando com isso, com esses ensinamentos. Então as éguas dos carros de Faraó é uma comparação feita por Salomão para a esposa. Ele diz então: a uma égua dos carros de Faraó te comparo, ó amante minha, ó amiga minha, né? Então, por que será que foi colocar isso, égua de carro de Faraó? Naquela época, as éguas dessa carruagem, dessa quadriga que Faraó andava nela, era a melhor coisa que havia na face da terra. O Egito era um reino, né? O Egito era um império naquela época, né? A nação egípcia dominava o mundo. Então, o Faraó tinha o melhor para a sua locomoção. E essas éguas, então, eu andei procurando em 1980 e poucos, em 85, 4, 3, por aí, quando eu ainda estudava na Faculdade Teológica Batista de Brasília, FTBB, andei procurando em livros arqueológicos o porquê dessa comparação. E a palavra cavalo no hebraico é SUS. SUS, esse aí, se eu pensar que é um sistema de saúde, né? Mas não é não, SUS é cavalo. E a égua é SUSá, feminino no hebraico, aí se faz com esse prefixo, com esse sufixo aí, a. SUSá éguas. Então aqui nós temos até um assunto também de gemátria, que eu vou entrar depois em outros estudos, que é mais profundo. Mas então, Salomão está querendo realçar que a amada dele tem algumas características que são peculiares a ela. Somente aqueles animais que eram treinados, adestrados, capacitados, que puxava a quadriga de Faraó, tinham essas qualidades. A primeira qualidade que eu destaquei aqui nesse estudo, para as éguas de Faraó, e por isso Salomão, que teve 700 mulheres, 300 concubinas, ou 300 princesas, 700 mulheres, e ainda concubinas, e muitos filhos, com certeza, ele foi colocar esse epíteto na Sulamita, né? Sulamita. Por quê? Porque a primeira coisa característica delas é que elas tinham um local, elas viviam circunspectas, elas não viviam ao livre, ao léu. Essa lição serve para nós como uma lição que nós temos limites. A vida espiritual tem limites, né? Você não pode fazer o que você quer. Tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra coisa é que elas tinham pedigree, raça. Não era qualquer raça que puxava as carroças de Faraó, não. As quadrigas de Faraó, não. Tinha que ter uma raça. A gente conhece muita raça de cavalo, né? Conhece Mangalarga, Campolina, etc. Mas aquelas éguas eram hititas. Elas vinham da região onde se melhor tinha na área de aras, né? Os melhores aras, os melhores centros de treinamento de cavalos e éguas eram dessa região ali
da Mesopotâmia. Então, nós também temos que essas éguas eram adestradas. Além disso, ela tinha adestramento. Aí, voltando à característica anterior, o servo de Deus, a esposa, a noiva, no caso que é a igreja, tem que ter raça, né? Temos que ter condição, resiliência para enfrentar as dificuldades. Não ficar indo e vindo, igual onda, num pico e um vale, né? Temos que manter um equilíbrio. Elas eram adestradas fora do nosso treinamento. As éguas não iam puxar carroça de faraó se não tivesse um treinamento muito bom, um adestramento de primeira linha. Nós também precisamos de adestramento, precisamos nos preparar para produzirmos melhor. Outra coisa é que elas tinham uma alimentação balanceada, separada. Não era uma alimentação qualquer. Elas tinham uma alimentação como se fosse uma nutricionista encarregada delas. A igreja também, para ser forte, para vencer, precisa ter essa alimentação balanceada. O Espírito Santo nos oferece, esse adestrador que é o Espírito Santo, nos oferece esse alimento selecionado, seleto. É um alimento de escol, né? Conforme diz lá a Bíblia Sagrada. Escol quer dizer excelente. Outra coisa era o reprodutor. Nós precisamos disso. As éguas, além de ser treinadas e capacitadas, elas também reproduziam. E, logicamente, suas crias de primeira qualidade. O crente não deve ter nenhum prazer se não estiver reproduzindo. É preciso levar novas pessoas a conhecer Jesus. Senão, para que serve a nossa vida espiritual nessa terra se nós não reproduzirmos, não passarmos para frente o que nós estamos aprendendo? Outra característica era obediente. Essas éguas obedeciam. E a gente vê que hoje um dos grandes problemas das igrejas é a obstinação, né? A teimosia. Os membros, de modo geral, o mundo, de modo geral, as pessoas, de modo geral, são teimosas, são pessoas obstinadas. Elas não aceitam a correção. E essas éguas eram obedientes. Bastava uma palavra do condutor que elas se moviam. E, por fim, a outra característica que eu ressaltei nessa égua aqui é que elas sempre avançavam. Essas éguas não retrocediam. E essa característica é a condição sine qua non, sem a qual não podemos ser servo de Deus. Não podemos retroceder. Aqueles que lançam a mão do arado e olham para trás, não são dignos do Senhor Jesus. Então nós ficamos por aqui com esse breve estudo das éguas do carro de Faraó e voltaremos no nosso próximo contato. Abra você aí o nosso canal, Baú do Escriba, dá um like aí e acompanhe-nos por aqui, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.